não vou entrar nesse mérito, mas o que eu quero apontar aqui para vocês é que existe uma certa passagem de dizer sobre uma adaptação social e sobre uma interpretação acerca do sintoma que se forma a partir da questão da adaptação social, né? Essas são demandas diferentes que se trabalham numa psiquiatria e numa psicanálise. No sentido de que a psiquiatria ela vai perceber o sintoma a partir de um campo descritivo e classificatório. E o paciente ele vai pontuar a queixa, né? Ele vai pontuar a sua questão em relação à queixa, e dentro do discurso da psiquiatria se coloca numa posição de distinguir o que é um sintoma primário, que geralmente ele vai estar ligado a uma questão neuro, né? E um sintoma secundário, que ele vai estar ligado a um processo de somatização. Na psicanálise, o sintoma ele só vai existir quando ele for falado pelo paciente e for endereçado ao analista, né? Porque a clínica ela vai ser oriunda desse processo de transferência. O sintoma ele vai aparecer endereçado e o analista ele vai se implicar na função do sintoma. Por isso que no primeiro momento de uma análise, o que acontece é reorganizar o sintoma. E isso requer que o psicanalista se inclua no sintoma. Nesse aspecto, o psiquiatra ele desconhece alguma prática, porque ele toma a produção do teu objeto de estudo como algo em que ele vai medicar, né? Enquanto o psicanalista, ele não pode se manter nesse lugar de medicalização dos afetos ou de olhar à distância. Muito pelo contrário, ele precisa se incluir nisso e ver como isso funciona, pensar a lógica disso, para, a partir disso, demonstrar pontos falhos, a partir disso, questionar sobre como se faz em relação ao sintoma. E vale colocar aqui também, em relação à clínica, que a psicanálise ela subsiste dentro da clínica graças à psiquiatria, né? Porque uma coisa é certa, a gente só consegue classificar e descrever os sintomas porque existe uma padronização dos sintomas, num sentido estrutural do termo. E essa leitura é possível pela psiquiatria. Mas o que a psicanálise ela tem de revolucionário em relação ao sintoma é transformar aquilo que o sujeito leva num processo de transferência, aquilo que o sujeito diz, a partir da interpretação do sujeito, né? Ou seja, a disciplina do diagnóstico dentro da psicanálise, ela se dá nessa interpretação que ela é transferencial, tá? Nesse sentido, então, o psicanalista está muito atento ao significante, né? Ao funcionamento do significante. Ou seja, ele não vai agir por uma compreensão, por exemplo, do paciente. Pelo simples fato de que não devemos prejulgar o significado ligado a um significante, né? A gente precisa estar, na verdade, atento à lógica do significante.